Podem se sentar. Glória a Deus. Deu para sentir um pouquinho aí a presença de Deus? Quem sentiu? Ele está aqui. Aproveite esse momento. Aproveite esse momento. Ele está aqui. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 19. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Lucas, capítulo 19. Quem achou, dá um glória a Deus. Vamos esperar. Lucas 19. Tem aí? Show. Vamos lá. Diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Nós vamos ler até o 10, tá? Eu acho que eu não falei, só para explicar. Então, eu vou ler do 1 ao 10. Vamos lá. 2. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso, correu adiante e subiu numa figueira brava, no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, hoje devo hospedar-me em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e, com alegria, recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres. E, se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu: Hoje chegou salvação a essa casa, pois esse homem também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Amém. Essa é uma passagem muito conhecida por todos nós, até mesmo pelas crianças. Né? Todo mundo conhece a história, que Zaqueu sobe numa árvore para ver Jesus. Jesus vê ele lá em cima, fala: desce, vamos que eu vou para a sua casa. Eles vão, Zaqueu recebe Jesus em sua casa. Muito conhecida por todos nós, acredito eu. Bom, o centro dessa passagem é a salvação. Zaqueu foi salvo aqui. Né? Houve salvação, né? Jesus fala ali no versículo 9. Houve salvação nesse lugar, nessa casa. Então, o centro da passagem é a salvação. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que há salvação para mim e para você. Glória a Deus. Há salvação para todos nós. Todos. Zaqueu era um homem, nós vamos falar mais profundo, mas ele era um cobrador de impostos, e mesmo assim, ele foi salvo, né? Um cobrador de impostos, era um judeu, tá? Era um judeu, que Roma contratou, digamos assim, porque naquela época estava sob o domínio de Roma. Então, Roma contrata um judeu para explorar os próprios judeus, né? Era assim. Então, ele era um ladrão legalizado. Os historiadores falam que ele era realmente conhecido, eles eram, né, conhecidos. E ele era o chefe, ele não era só um cobrador de impostos, ele era o chefe. Então, piorou, né? E aí, mesmo assim, houve salvação para Zaqueu. Então, há salvação para você, querido e querida, independentemente do que você fez, esteja fazendo, né? Se você quiser, há salvação. Há salvação para um assassino? A salvação para um estuprador? Pesado, né? Mas há. Se ele quiser, se houver arrependimento, há salvação. Então, esse é o nosso Deus. Glória a Deus por isso, senão a gente estava perdido mesmo, né? Então, vamos lá, vamos analisar essa passagem. Vamos voltar no versículo 1. Diz: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Vamos entender toda essa passagem aqui de Zaqueu. Primeira coisa, Jesus entra em Jericó, que era a cidade onde estava Zaqueu, e atravessa a cidade. Por quê? Vamos entender. Jericó era uma cidade muito rica, muito próspera, tá? E era passagem
para outras cidades, inclusive para Jerusalém. Jesus estava indo para Jerusalém. Então, ele tinha que passar por Jericó. Existiam outros caminhos? Existiam, tá? Porém, esse era o mais acessível, era o mais seguro, era o que as pessoas usavam, tá? Então, Jesus passa por Jericó para ir até Jerusalém. Tá? Só que essa cidade de Jericó era uma cidade que passava, por ser de passagem, passava muitos mercadores, muita mercadoria. E o que eles faziam? Taxavam. Tal da taxa que está aí, né? Taxavam. Tudo era taxado. Tipo um pedágio também. Então, eles eram muito ricos por causa disso. Eles arrecadavam muito dinheiro. Uma cidade corrupta? Não sei. Alguns historiadores dizem que sim, outros dizem que realmente era normal no sistema ali da época. Fato é que era rica, ok? Fato é que Jesus passou por essa cidade. É isso que interessa para a gente. Jesus tinha que passar por essa cidade, porque ele já tinha visto Zaqueu naquele lugar. Zaqueu não viu Jesus, não conhecia Jesus. Pelo contrário, a gente vê que Zaqueu, na passagem fala, tentava ver Jesus. Mas Jesus já tinha visto Zaqueu. Jesus já sabia das necessidades de Zaqueu. Jesus já conhecia aquele homem e já sabia que ele teria que passar por Jericó. E haveria um homem que estaria em cima de uma árvore e ele teria que passar e falar, Zaqueu, desce. Ou seja, você já pode ir pegando para você, se você quiser. Ele já viu você, ele te conhece, ele viu você lá na sua casa chorando, ele viu você na sua casa clamando por misericórdia, ele já viu você e ele sabe que você está aqui porque você precisa dele. E por isso ele está aqui. Por isso eu falei, aproveita essa oportunidade, ele está aqui. Então, ele já te conhece. Ah, mas está tudo, pastora, está uma loucura a minha vida. Ele já te viu, ele te conhece. Alguém pode dizer um glória a Deus? Versículo 2. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Vamos lá. Já falamos aqui. Quem era Zaqueu? Era um homem rico, não por mérito seu, mas por extorquir pessoas. Zaqueu era um cobrador de impostos, um judeu que explorava, comandado por Roma, os próprios judeus. Funcionava bem assim, para vocês entenderem. Eu fui estudar um pouquinho para poder compreender um pouquinho da raiva dos judeus com os cobradores de impostos, e funcionava mais ou menos assim. Chegava lá, vamos supor, num mercado, estava vendendo um objeto lá por 1 denário. Chegava Zaqueu, vamos botar Zaqueu. Chegava Zaqueu e falava assim, isso aqui não é 1 denário, você pode colocar 9 denários nisso daqui. 8 denários era para o Zaqueu. Era para eles, né? Para os cobradores de impostos. Deu para entender? Era uma pessoa agradável, linda de se ver. Não, não era. Então, dá para a gente entender mais ou menos um pouquinho da raiva dos judeus com aqueles que aceitavam ser cobradores de impostos. E Zaqueu era chefe deles. Então, você já imagina como que Zaqueu era visto, né? Eles eram, os cobradores de impostos, vistos como traidores, impuros. Tá? Eles eram excluídos, inclusive, gente, da religião judaica. Eles não podiam, olha só, eles não podiam entrar numa sinagoga. Não podia. Eles eram excluídos, respeitados de uma certa forma, porque Zaqueu, ele tinha uma posição social de alto escalão, amém? Tá dando para entender? Ele era excluído da sociedade, mas era um homem com posse, claro, né? Com riquezas, com poder. Era um homem... A gente pode comparar com algumas pessoas que eu não vou citar, não posso citar, está na live. Não vou citar nome, lógico, mas pessoas que você já pode imaginar, que de repente vem na sua mente, entendeu? Hoje em dia. E aí fica aí para quem entendeu. E aí você pode imaginar, são pessoas ricas,
no alto, no poder, e que estão aí na corrupção. Então, esse era Zaqueu. Ele explorava o povo judeu, sendo ele judeu. Versículo 3. O que Zaqueu queria? Versículo 3. Zaqueu tentava ver... Não, está fraco, está horrível. Zaqueu tentava ver... Mas ele era baixo demais. E não conseguia olhar por cima da multidão. Gente, àquela altura, nessa situação aqui, a fama de Jesus já havia corrido ali por toda aquela região. Todo mundo sabia quem era Jesus de alguma forma, porque alguém falou. Então, Zaqueu, com certeza, já havia ouvido falar de Jesus. Que havia um Jesus que expulsava demônio, que ensinava com autoridade, que curava os enfermos. Ele estava situado, e ele era uma pessoa, como eu falei, de uma posição social alta. Então, ele já ali, pessoas já deviam ter falado com ele. Ele sabia também que Jesus falava com os menosprezados. Falava ou não falava? Jesus falava com as prostitutas, com os leprosos, com os cobradores de impostos. Quem era Mateus, discípulo de Jesus? Cobrador de impostos. Eu fui até pesquisar, não se tem evidência, mas alguns historiadores falam que é possível que o próprio Mateus tenha falado de Jesus para Zaqueu. Ô Zaqueu, conheci Jesus, tal, fui liberto, salvo. Mateus era discípulo. Então, mas a gente não sabe, isso não está na Bíblia, não interessa. Fato é que Zaqueu ouviu falar de Jesus e queria ver Jesus. Curiosidade de Zaqueu? Não sei. Agora eu queria que você viajasse comigo, lá para Zaqueu. Lá naquela época, vamos lá. Igual o pastor Sérgio fala, né? Vamos para lá. Vai. Eu não sei se Zaqueu era só por curiosidade de ver quem era esse Jesus. Mas, gente, pensa comigo. Zaqueu era um homem rejeitado, desprezado por toda a sociedade, pela religião. Os fariseus diziam também algo muito interessante. Os fariseus diziam que nenhum homem justo poderia se associar com um cobrador de impostos. Ou seja, ele tinha a vida dele social toda ceifada, sabe? Toda difícil. Então, ele era um homem, talvez em solidão. Talvez ele tivesse até família, fosse casado, eu não sei. Tivesse filhos. Mas ele era, socialmente falando, um homem sozinho. E os historiadores falam, gente, porque isso é muito interessante, um parêntese. Você for estudar a Bíblia, vai buscar na história o que eles falam, porque você consegue compreender muito melhor aquilo. Porque, além de ser uma outra cultura do Brasil para lá, é muito tempo. Então, se você for na história, procurar, você entende muito melhor aquela passagem. Mas volta para cá. Os historiadores falavam o quê? Que Zaqueu, por ter uma baixa estatura, ele tinha limitações físicas visíveis para um homem daquela época. E sendo onde é, né? Não é no Brasil, né? Que é tudo mais fácil, né? Então, certamente, Zaqueu cresceu com muitas dificuldades sociais, mesmo antes de ser um cobrador de impostos. Talvez tenha sofrido bullying, que não era conhecido como bullying, né? Óbvio. Aliás, o bullying é da minha época, começou a ter o bullying. É bem recente, né? Porque eu sou bem jovem. Então, é bem recente. Mas tem desde o início. Zoação, tem ou não tem? E outras coisas mais. Então, é muito possível que Zaqueu tivesse crescido nesse contexto. Desprezado desde pequeno. Né? Aquele que a gente, sabe? A gente não. Que os outros zoam, deixa de lado. Ele não se enquadra no sistema, no mundo de aparência, no mundo de influência que a gente vive, antigamente também.
de poder, de ser... Não, ele não se enquadrava. Então, certamente, ele se sentia o quê? Rejeitado, sozinho, desprezado. O povo judeu não aceitava ele, agora, como cobrador. Roma usava ele. A religião rejeitava ele também. Ou seja, Zaqueu estava o quê? Perdido, né? Um zero à esquerda. Então, gente, a gente fica na dúvida e pensando, talvez Zaqueu quisesse ver Jesus por algo mais. Tivesse algo mais ali. Né? E aí você pode pensar comigo assim, alguém pode pensar e falar, mas pastora, ele se tornou um cobrador de impostos porque ele quis. Então ele se tornou mais rejeitado ainda, mais desprezado ainda, porque ele... De fato, o que eu escolho hoje é o que eu vou viver amanhã. O que eu vivo hoje foi o que eu escolhi ontem. Porém, está um problema aí. A gente faz escolhas erradas quando a gente está no lugar errado. O que nós acabamos de falar? Que esse homem estava perdido. O que é uma coisa perdida? É uma coisa que está fora do lugar. Se eu botei o meu celular aqui, e cadê meu celular? Cadê meu celular? Não acho meu celular. Se eu não achei o meu celular, é porque ele está fora do lugar. Então, Zaqueu estava fora do lugar que ele deveria estar. E quando nós estamos fora do lugar que a gente foi criado para estar, nós fazemos escolhas erradas. Zaqueu fez a escolha de ser um cobrador de impostos, com certeza, de acordo com a história, né, que se estuda, com certeza ele aceitou para ter poder, riqueza, influência. Por quê? Porque ele não tinha desde a infância. Ele era um zero à esquerda desde a infância. Então ele estava nesse contexto. O que ele faz? Ele pega isso que ele estava vivendo e faz uma escolha. É uma escolha errada. Por quê? Porque ele está vivendo nesse contexto, no lugar. E aí é o problema. Você pode estar vivendo hoje alguma coisa uma consequência devido à sua escolha errada de ontem. Porém, você fez essa escolha errada, talvez, porque você estava no lugar errado. Zaqueu não tinha sido criado para viver extorquindo as pessoas. Zaqueu não foi criado para viver naquela situação, subindo numa árvore, né? Ele não foi criado para ser rejeitado. Ele não foi criado para ser odiado pelas pessoas. Ele foi criado para a glória de Deus. Ele foi criado para ser filho. Então você não foi criado para viver essa vida que você tem levado de tristeza, de angústia, de ansiedade. Talvez uma vida de miséria, uma vida ruim. Pastor, uma vida horrível. Então, você não foi criado para viver essa vida. Você foi criado para a glória de Deus. Você e eu somos filhos e filhas. Agora, se você tiver afundado na tristeza, afundado na angústia, vivendo uma vida totalmente em depressão, em ansiedade, totalmente fora da palavra, você está no lugar errado. Então, meu querido, minha querida, sua escolha nunca vai ser a certa. Zaqueu deveria ter buscado a Deus. Naquela época, um outro contexto, né? Porque ele não teve a oportunidade que a gente tem todo domingo, toda quarta-feira, toda terça-feira que tem GP, toda quinta, todo sábado, que tem hora. Não tem. Hoje em dia, rede social, né, que tem YouTube, tem pregações, enfim. Ele não tinha, nós temos essa oportunidade. Todos os dias. E hoje você está tendo a oportunidade aqui de fazer uma escolha certa, de ir para o lugar certo e fazer a escolha certa. Porque não adianta você procurar paz, alegria,
influência, poder, riqueza em qualquer outra pessoa que não seja Jesus. Não adianta, meu querido, você pode fazer a escolha que você quiser. Pode ser uma pessoa bilionária, trilionária, sei lá, que chora em Paris, que já viu aquilo? Melhor chorar em Paris do que chorar em Friburgo. Realmente, fato é, né, gente? Mas pode ser a pessoa que chora em Paris. Dentro dela vai estar faltando. Se ela estiver vivendo algum problema, alguma vida, rejeição, vai continuar. Dentro dela vai continuar, enquanto ela não encontrar a Cristo. Enquanto ela não fizer a escolha certa. Está dando para entender? Sabe qual era o significado do nome de Zaqueu? O nome Zaqueu, o significado em hebraico, significa puro, inocente. Mas está dando para entender como esse homem estava no lugar errado? Ele deveria ser um homem puro, inocente. E ele não estava sendo. Por quê? Porque ele estava totalmente afundado nas escolhas erradas. Você tem escolhido o quê? O que você tem escolhido? O que tem feito você fazer escolhas erradas? Eu vou fazer um convite para você. Abra mão hoje. A gente vai ver aqui Zaqueu. Abra mão do que tem feito você fazer escolhas erradas. Volte para o lugar que é o lugar que Deus te criou, o lugar que Deus te fez para ser alguém. Você só vai se sentir alguém, porque Zaqueu queria ser alguém. Você só vai ser alguém em Cristo. Não adianta homem, mulher, amizade, influência, dinheiro, nada, nada, nada. É só em Cristo. Bom, mas vamos voltar para cá. Zaqueu, ele se interessa por ver Jesus, mas a multidão era grande e ele era baixinho. Versículo 4. Por isso, o que ele fez? Correu adiante e subiu numa figueira brava, no caminho por onde Jesus... Gente, alguém na posição social de Zaqueu jamais subiria numa árvore. Era vergonhoso, humilhante. Era um homem, sabe, como se fosse um político mesmo. Alguém numa alta posição hoje. A gente passa ali, está o prefeito Johnny de cima da árvore ali. Né? A gente vai falar, precisando de ajuda. Era isso, mas foi isso que ele fez. Aí eu queria ver outra coisa aqui com vocês. Para um homem nessa posição, subir numa árvore, sendo algo humilhante para ele, vergonhoso, ele abre mão do orgulho para ver quem? Deu para entender? O que eu acabei de falar. Você precisa abrir mão daquilo que não te permite ver Jesus. Pastor, é o pecado, então abra mão do pecado. Mas eu não me refiro só ao pecado. Porque existem pessoas dentro da igreja, há anos, séculos, que às vezes não peca assim, aquele, não que exista, né? Mas não pega aquele pecadão, né? Não que exista pecadão e pecadinho, né? Mas ele está seguindo ali, só que ele tem relacionamentos tóxicos, relacionamentos que o afastam de Cristo, amizades que o afastam de Deus, vícios, enfim. Né? O que você tem assistido, o que você tem visto no seu celular, nas redes sociais, as séries, os filmes que você tem assistido? Ah, mas aí eu não posso ver. Não, não é isso, gente. A gente pode ver, não é... A gente pode ver, não é pecado ver série, não é pecado ver filme, tá? Só que você tem que tomar cuidado com o que você vê. Eu teve uma época que eu estava vendo uma série, eu era adolescente. Mas eu vi uma série muito. Um episódio atrás do outro. E aí começou um negócio de bruxaria na série. Uma coisa assim, meio doida. Mas eu continuei vendo, falei, não é nada demais. Eu já tinha voltado para Jesus, porque eu fiquei afastado um tempo, mas eu já tinha voltado.
E aí eu falei, não é nada demais, é sério, né? Aquela coisa, vamos ver. Tudo bem, realmente, no início, passou. Só que aí começou a ficar aquela coisa muito demais. Todo episódio tinha, sabe? E o Espírito Santo começou a me incomodar. Eu falei, tá muito ruim isso. Tem alguma coisa errada nisso. Está dentro da minha casa, é como se estivesse entrando dentro da minha casa, entende? Eu estou dando legalidade para aquilo. Quando é uma coisinha ou outra, eu vou ser aqui, né? Vamos ser sensatos, né? Não tem problema. Agora, quando é um negócio muito, o próprio Espírito Santo te avisa. Ele fala, não está legal isso. E aí eu parei de ver. E realmente, eu estava ficando angustiada, eu não tinha percebido. Angustiada, triste, para baixo, uma coisa esquisita, uma sensação ruim mesmo. Depois que eu assistia. E passou. Então, é isso que eu estou falando. De repente, não é nada errado que você esteja fazendo. Não, pastor, mas eu não faço nada errado. Não, não é isso. De repente, são coisas que te atrapalham no seu relacionamento com Deus, que você precisa abrir mão. É o orgulho, é a inveja e a comparação na rede social. A comparação, ela pode estar sendo um problema. Algo que está te atrapalhando no seu relacionamento com Deus. A vaidade. Então, é isso aqui que a gente precisa abrir mão. A vida de Zaqueu, ela começou a mudar a partir do momento que ele abriu mão do orgulho para subir numa árvore para ver Jesus. Ele abriu mão do que as pessoas iam falar dele, do que iam pensar dele, que iam rir dele, que iam achar ele maluco, igual eu falei aqui, se o prefeito estivesse ali, ele é louco. Ele abriu mão disso tudo para subir uma árvore e ver Jesus. Por quê? Alguma coisa ele sabia que Jesus tinha. E a vida dele começou a mudar a partir do momento que ele fez isso. Então eu te digo, a sua vida está estagnada do jeito que está, porque você não abre mão do que deve abrir mão para seguir uma vida com Cristo. E quando a gente não abre mão, a vida fica estagnada mesmo, porque a gente aí faz escolhas erradas. Então abra mão do pecado. Abra mão de relacionamentos que não fazem bem para você e você sabe disso. Relacionamentos que às vezes a gente está por carência. E eu não estou falando só de namoro, não. Amizade, por carência, porque quer amor, igual o Zaqueu. Porque quer atenção, porque quer ter alguém. Abre mão. Abre mão que a sua vida vai começar a mudar. Só não abra mão do casamento, meu irmão. Eu falei relacionamento aqui, se você é casado ou casada, já era. Né, Daiane Gil? Já era não, vai ser bênção. Mas aí não é para abrir mão, tá? Eu estou dizendo que ainda não está casado ou amizade. E, exatamente, não está bem o seu casamento, não abra mão. Venha conversar com Daiane Gil no GP, quinta-feira. Amém? Então, vamos continuar. Antes de continuar, eu queria ler uma frase muito bonita de um teólogo que tocou no meu coração. Diz assim: a fé genuína leva a ações incomuns, expondo o coração disposto. A fé genuína, verdadeira, leva a gente a fazer ações, coisas que a gente não faria. Né? É dar aquele glória a Deus alto sem ter vergonha. É sair correndo para ver Jesus, igual o Zaqueu. É subir na árvore para ver Jesus. É falar de Jesus para alguém do nada no seu trabalho, no meio da rua às vezes. A fé faz isso com a gente. Demonstra o nosso coração, um coração disposto a Ele. Então a gente muda. A vida de Zaqueu começou a mudar. No versículo 5. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse o quê? Zaqueu, desça depressa. Hoje devo hospedar-me em sua... Já mudou. Por quê? Jesus apareceu. Apareceu ou não apareceu? A vida dele começou a mudar quando ele abriu mão. Eu queria que você repetisse comigo. Vamos lá. A vida de Zaqueu mudou quando ele abriu mão do orgulho. É para você gravar.
Queria ler com você Mateus 5:29. Coloca aí para mim. Vamos ler, Mateus 5:29. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o. Repete comigo. Arranque-o. Vou repetir. Se o seu olho direito fizer pecar, e lance-o. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Glória a Deus. Isso aqui, Jesus está falando isso aqui. Ele usa uma hipérbole, algo, né? Para dizer, tudo aquilo que te faz pecar, que te atrapalha, arranca e lança fora. Arranca e lança fora, porque é melhor você ficar sem um olho, do que o corpo inteiro no inferno. O pastor Sérgio pregou aqui sobre a volta de Jesus, a gente ouviu bastante sobre isso, né? Hebreus 12:1, rapidinho, vamos lá, Hebreus 12:1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos... Não, só o pastor Wilson e a Cláudia. Vamos de novo, eu vou ler de novo. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos... Viu que pode ser diferente? Tudo que me atrapalha é do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Se livre de tudo que te atrapalha. Pecados secretos, cuidado com isso. Se você tem um pecado secreto, que é pecado secreto? Aquele pecado que você não contou nunca para ninguém. Nem sua esposa, seu marido, ninguém sabe. Procure alguém e exponha. Você vai ser liberto no momento que você expor, colocar para fora. Procure alguém que você confie, uma pessoa, um homem de Deus, uma mulher de Deus, um pastor, uma pastora, ou um líder, os obreiros, alguém, evangelistas, alguém que você confie, ou mesmo para o seu marido, para a sua esposa, e abra isso. Se livre do pecado secreto. Se livre do vício. Se livre da inveja, do orgulho. Para quê? Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Qualquer peso desnecessário em você, que esteja de fato um peso te atrapalhando no relacionamento, joga fora hoje. Quem vai jogar fora? Glória a Deus. Então vamos lá. Já lemos. Chegou Jesus, olhou para cima. Primeira coisa, Jesus fala chama Zaqueu pelo nome. Ele fala, Zaqueu, desça. Ou seja, é o que nós falamos no início. Ele já conhece, ele conhece você. Ah, mas eu estou sozinho, Deus não me ouve. Ele te ouve. Ele te conhece. Vamos lá. Zaqueu em cima de uma árvore, talvez um pouco de vergonha, abriu mão do orgulho, mas do nada vem Jesus e olha, de repente, imagina, né? Ele está lá na árvore, daqui a pouco Jesus faz assim do nada. Porque Zaqueu queria ver Jesus, mas você acha que ele esperava que Jesus iria ver ele? Isso estava fora de cogitação para Zaqueu, você pode ter certeza disso. Ele era um homem socialmente O que eu falei que os fariseus mandavam? Não podia nenhum homem justo se associar a um cobrador de impostos. Ele nunca imaginaria que Jesus iria parar e olhar para ele em cima de uma árvore. Mas ele olhou. E não era um olhar de desprezo. Não era um olhar de pena. Não era um olhar com interesse, de condenação. Era um olhar de amor. Esse olhar que eu e você precisamos. Nós precisamos do olhar de Jesus, de amor. Ele nos olha com amor verdadeiro. Ele não condena.
Ele olha para Zaqueu e fala: Zaqueu, eu te conheço, eu te vi. Isso aí não fala não, tá, gente? Isso aí sou eu que estou... Eu te conheço, eu te vi. Eu sei o que você faz, Zaqueu. Eu sei o que você já fez, Zaqueu. Mas eu te amo mesmo assim. Vem, Zaqueu, ele fala. Desce depressa, Zaqueu. Sai desse lugar, Zaqueu, que você está, porque não foi o lugar que eu planejei para você, Zaqueu. Sai daí, Zaqueu. Vem, porque teu lugar é para andar junto comigo. Sai daí, Zaqueu. Sai dessa vida de solidão. Sai dessa vida de rejeição. Todo rejeitado tem um cabelo aqui. Todo rejeitado. Sai dessa vida que você vive de angústia. Essa vida de aparência. Zaqueu, desce, Zaqueu. Desce, Zaqueu. Larga esse relacionamento, Zaqueu, que só te afunda. Zaqueu, eu estou falando aqui. Desce, Zaqueu, vem para mim, porque eu vou te olhar com um olhar de amor. Eu não sou Roma para olhar com interesse. Eu não sou judeus para te olharem com desprezo. Ele não é homem, gente. Ele é o próprio Deus. Então ele não é como nós, falhos. Então não troca o olhar de Jesus por qualquer outro falso amor, falso olhar. E ainda que talvez você tenha um olhar verdadeiro, glória a Deus por isso, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, amém. Mas nenhum olhar, eu estou falando olhar aqui, mas vocês estão entendendo, nenhum olhar é melhor e maior do que o olhar de Jesus. Então, meu irmão e minha irmã, escolha Jesus. Porque a partir do momento que você abrir mão das coisas que te afastam dele, e você escolher Jesus, e você voltar para a posição onde ele te plantou, porque ele te criou para a glória dele, ele te criou para algo, para um chamado. Se você for para esse lugar, você vai fazer escolhas certas. Por quê? Porque a escolha mais certa que você poderia fazer foi escolher ele. E aí ele te guia, ele te dá paz, ele te dá amor. Ah, mas eu estou com uma angústia. Ele tira a angústia, ele te dá graça para vencer o pecado. Mas pastor, eu estou afundada, eu não consigo sair do pecado. Ele te dá graça para vencer o pecado. Você só precisa dizer sim. Você só precisa dizer sim. Você só precisa aceitar o olhar dele. Porque é o Espírito Santo quem convence do pecado, do juízo e da justiça. Ele vai fazer a obra em você. Só vem, só larga. Só larga aquilo que não agrada a Deus. Agora, vamos lá. Cadê? Ele termina, volta aí para o 5. É isso. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa. O que mais que ele falou? Hoje... Jesus não espera ser convidado aqui, reparou? Você sabia que antigamente, até hoje, né, minha irmã, se você não foi convidado, não vá na casa de ninguém, né? Glória a Deus. Mas naquela época era algo sério mesmo. Você tinha que ser convidado para estar presente. Mas ele não se importa. Ele fala: Zaqueu, hoje eu vou me hospedar na sua casa. Já pensou chegando para você, Vera? Vera, hoje eu vou dormir na sua casa. Pegar minhas coisas ali. Toda bagunçada, toda suja. Entendeu? É isso. Mas é isso mesmo, pastor. Assim que é bom. Porque Jesus vai chegar, a casa está toda bagunçada. Está tudo fora do lugar. Está tudo sujo, mas aí ele ajuda, ele vai arrumar tudo, ele vai botar tudo no lugar. Apocalipse 3:20, coloca aí para mim. Apocalipse 3:20. Passei esse para você, acho que não, né? Ah, passei. Isso, preste atenção. Estou à porta aí. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição. Como? Estou à porta e... Quem está batendo? Está batendo hoje na sua porta.
Quem aceita, quem abre, ele não arromba, ele se convida. Porque a salvação é isso. A salvação é graça, é presente, é de graça. Você não precisa fazer nada, tanto é que Zaqueu só fez coisa errada. Mas mesmo assim, Jesus está lá na porta. Você e eu só fizemos coisas erradas. A gente peca todo dia, toda hora, e ele está assim. Se eu ouvir a voz dele e abrir a porta, ele vai entrar. A salvação é isso. É um presente que eu aceito. Ou não. Então, ele não espera ser convidado. Ele mesmo se convida. Agora, basta saber se eu vou abrir a porta ou eu vou deixar Jesus do lado de fora. Porque ouvindo assim é muito feio, né? Meu Deus, vai deixar Jesus do lado de fora? Nunca, jamais. Mas a gente deixa todos os dias. Por muitas vezes. Eu também, gente. Quando a gente escolhe o pecado, quando a gente escolhe ver uma série ao invés de orar. Ai, mas eu estou tão cansada, pastora. Tudo bem, mas você não pode orar 5 minutos? Estou falando para mim também, tá? É para mim também, porque quando chega, as meninas dormem, igual ontem. Eu fui ler a palavra, ontem botei elas para dormir, nem vim no culto da Awake, que por sinal, soube que foi bênção, a Alice pregou. Foi bênção, não foi? Vocês que vieram? Glória a Deus. E aí eu não vim porque estava com elas lá, botei elas para dormir. Eu tinha que ler aqui, estudar mais a palavra. Aí eu já estava assim, doida para dormir. Aí eu falei, eu vou dormir, amanhã eu vejo. Só que quem tem filho sabe que amanhã não vai dar, não. Filho pequeno sabe, não vai dar. Né? Não vai. A não ser que você se tranque no banheiro e deixe o fogo pegando lá fora com o pai. Né? Fora isso, não vai dar. Mas aí eu falei, veio no meu espírito, porque é de acordo... Deus fala com a gente. Quem prega sabe, né, pastor? Deus fala com a gente antes. E aí ele falou assim, senti, né, no meu espírito. Você vai sim. Não só porque não vai dar tempo amanhã, porque eu poderia pedir ao Felipe para ficar com as meninas. Mas assim, não vai ter tempo comigo, porque ontem foi muito corrido. Teve festa do meu sobrinho, um monte de coisa. Não vai ter tempo para mim. Botou as crianças para dormir, agora vai dormir também. Ai, que delícia. Não tem 5 minutos, não foi 5 minutos não, mas tudo bem. Não tem 5 minutos. E é verdade, gente, a gente faz isso. A gente fecha a porta na cara de Jesus. Não tenho. E vai dormir. Ele não está pedindo 23 horas de oração e uma para você fazer tudo o resto da sua vida. Então é para a gente pensar aí, se a gente fecha a porta ou se a gente deixa ele entrar. Agora uma coisa interessante, volta lá para mim, Lucas 19:5. Eu já estou caminhando para o fim, já vou acabar. Lucas 19:5. Ele fala, hoje, repete comigo, hoje, devo hospedar-me em sua casa. É hoje. A salvação ela é imediata, porque o diabo está destruindo muitas vidas hoje. Então ele quer te salvar hoje. Então se você está pensando, porque eu conheço gente assim, tá? Eu vou ficar 1 ano. Gente, é verdade, eu conheço uma pessoa assim. Posso falar porque não está aqui, se está assistindo também. Ela virou para uma pessoa e falou, vou ficar 1 ano sem frequentar igreja nenhuma, vivendo a minha vida do jeito que eu quero. Verdade. Verdade isso. Eu fiquei indignada. Vou ficar 1 ano fazendo tudo que eu quero. Vou pecar mesmo, tudo. Depois de 1 ano eu volto. Aí eu falei com o Felipe, se der tempo, né? Mesmo afastado, fala ele para orar de vez em quando para não morrer, porque se morrer, ou Jesus voltar, já era. Então é hoje, não é amanhã. Escolha hoje. Abre mão de tudo hoje, que a sua vida vai mudar hoje. Vamos lá. Cadê? Versículo 6. Sem demora,
Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Uma resposta imediata. Resposta imediata, porque a salvação faz isso com a gente. Ela é um presente que Jesus te dá, de graça, sem você merecer. Mas é um presente que te transforma, que muda você. Então, ele imediatamente, em obediência e alegria, recebeu Jesus. 7. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Aí o povo, né? E começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Marcos 2. Vai, rapidão. Marcos 2, versículo 16 e 17. Diz assim, uma outra situação. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo, Jesus comendo, com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus, por que ele come com publicanos? Publicano é um cobrador de impostos. E pecadores. 17. Ouvindo isso, Jesus lhe disse, não são os que têm saúde, que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justo, mas ele veio para mim e para você. Então fica tranquilo, glória a Deus. Fica tranquilo. Pastora, você não sabe o que eu já fiz na minha vida. Fica tranquilo. É o olhar de amor, lembra? É o olhar de amor. Ele veio para você que está doente, que está desesperado, que está afundado no pecado, está no lugar certo, é hoje. Versículo 8. Enquanto isso, Lucas 19, 8, vamos voltar lá. Enquanto isso, Zaqueu se levantou, enquanto o pessoal ficava falando mal. Outra coisa que precisa abrir mão, hein? A fofoca, hein? Você trabalha seu relacionamento com Deus. Mas vamos voltar aqui. Versículo 8. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse, Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres. Olha outro Zaqueu, não é mais o mesmo Zaqueu. E se explorei alguém, Jesus, na cobrança de impostos, eu vou devolver 4 vezes mais. Isso aqui é o fruto visível de um arrependimento. A salvação, como eu acabei de falar, faz isso. Você recebe o presente e a sua vida muda. Então não vem me dizer que você foi salvo se você continua pecando, porque você não foi. Eu sei que é forte, mas é verdade. Se a gente continua mentindo, se a gente continua na fofoca, se a gente continua falando mal do irmão, julgando o irmão, você não foi salvo. Porque quando há salvação, há um arrependimento visível, a mudança de caráter. Sabe aquela pessoa que você olha aquela pessoa e fala, não sei, pastor Wilson nunca conversei, mas vamos supor, pastor Wilson fazia um monte de coisa errada no passado. Você olha para o pastor Wilson hoje e fala, eu não acredito que você fazia isso, pastor. Tem gente que fala para mim, eu não acredito que você foi embalada, bebeu cerveja. Porque Deus transforma, você não é mais a mesma pessoa. É isso que Deus faz. Não é mais o mesmo Zaqueu, não tem nada a ver com o mesmo Zaqueu aqui. Ele é outro Zaqueu, ele roubava, ele botava lá 9 denários, o negócio era 1 denário, ele botava 9 para ficar com 8. Agora ele está querendo devolver 4 vezes mais o que ele fez. Na lei mosaica, isso é muito interessante a gente saber. Na lei mosaica da época, se você roubava alguém, você tinha que devolver o valor mais 20% como uma compensação. Ele vai devolver 4 vezes mais. Quer dizer, acima do que a lei mandava. O que é arrependimento? Primeiro, vamos lá para a gente entender. Consciência da culpa é eu perceber que eu sou culpada. Eu sou pecadora. E a Bíblia diz que todos pecamos. Todos foram destituídos da glória de Deus. Todos. Então, o arrependimento eu sou culpado. Eu pequei. 2, eu fico triste porque eu pequei. Não porque o pecado vai ter consequência. Eu não estou triste porque eu vou ter a consequência. Eu estou triste porque eu fiz algo que Deus mandou eu não fazer. 3, eu volto para o meu lugar. Eu estou no lugar errado. Eu volto para Cristo. 4, aqui com Zaqueu, frutos dignos de arrependimento. Eu começo a dar fruto. Mudança de vida.
As pessoas começam a perceber, não, esse não é fulano mais. Que isso? Vai ver Zaqueu, ué, você não é mais cobrador de impostos? O que é isso? Está devolvendo a ele que você roubou ele ontem? Que isso? Você ficou louco? É isso. É mais ou menos isso mesmo. E 5, perseverança, esse é legal. Para fechar o arrependimento ele é diário. Todo dia eu preciso me arrepender, porque todo dia a gente peca. Se você não peca, meu querido, ou Jesus vai te levar agora. Peraí, Jesus não leva agora não, pelo amor de Deus. Mas ou você é um anjo, não sei o que você é. Entendeu? Então todo mundo peca. Então a gente peca às vezes em pequenas coisas que às vezes a gente não percebe. Para a gente não é nada demais, sabe? Aquela mentirinha. Só que tudo isso é pecado. O orgulho é terrível. Então, todo dia eu preciso me arrepender, Deus. Hoje eu vacilei, hoje eu fui grossa demais com fulano. Hoje eu fui grossa demais com Felipe. Não fui não, hoje não, eu acho. Hoje eu fui muito grossa com ele. Hoje eu quase peguei a Liz, quem não sabe, Liz é minha filha, pelo cabelo. Sabe, é reconhecer, é falar, Deus, me perdoa. E pedir perdão para o outro também. Então, isso é arrependimento, todos os dias. Porque isso, sim, mostra que você teve um coração transformado. Para a gente encerrar, antes da gente ler os últimos 2 versículos. Zaqueu, ele não devolve 4 vezes mais, ele não diz que vai fazer isso para ele ser salvo. Você e eu não precisamos abrir mão de nada para sermos salvos agora. A salvação, ela é de graça. Só que a salvação, para a gente entender, muita gente confunde isso. Inclusive, se alguém falou para você que uma vez salvo, sempre salvo, eu sinto lhe informar que ele mentiu para você. Tá? Esse negócio de hipergraça, não vou entrar no mérito, que está no YouTube, mas eu não sei aonde tem isso na Bíblia. Mas, de repente, é uma outra Bíblia aí. Mas a nossa Bíblia não tem isso. Então, uma vez salvo, eu posso sim perder a minha salvação. Para a gente entender, eu recebo um presente, que é a salvação, pela graça. Eu não pago nada, eu não faço nada para ser salvo. Zaqueu foi salvo todo errado. Só que ele é salvo, nós somos salvos para as boas obras. Não pelas boas obras. Então, que muita gente compara e é muito fácil da gente entender, é um casamento. Quando eu casei com o Felipe, um casamento de 2 pessoas de Deus, né, que seguem princípios bíblicos, eu aceitei o Felipe me aceitou, eu vou com o Felipe até o fim. Eu disse um dia no altar sim para o Felipe, e ele disse sim para mim. E todo dia eu tenho que manter o meu sim com o Felipe. Dias bons, legais, que é só alegria, e dias péssimos muitas vezes. Mas eu mantenho o meu sim. É isso a salvação. Eu recebi de graça. Mas quando eu recebo a salvação pela graça, eu sou transformado. É o que a gente acabou de falar aqui. Então, se eu sou transformado, eu passo a praticar igual Zaqueu, as boas. Quem não pratica as boas obras é porque nunca disse sim para a salvação. Deu para entender? Tiago 2,17 diz, assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está... Se não há transformação no seu caráter, na sua vida como um todo, depois da salvação, tem algo errado. Então é isso aqui, eu sou salvo para as boas obras. Por isso que Zaqueu falou, eu vou devolver tudo, porque eu não sou mais o mesmo. Eu não pratico mais as mesmas coisas. Eu fui salvo, eu sou outra pessoa. Versículo 9 e 10. Versículo 9. Para encerrar, Jesus respondeu, hoje, de novo, hoje. Repete comigo, hoje. Chegou a salvação a essa casa, pois este homem também é filho de Abraão.
Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os... desculpa. Os... O que é perdido? É quem está fora do lugar. Se está perdido é porque está fora do lugar que Deus colocou você. Volta para o lugar, porque Ele veio para te salvar, Ele veio para te libertar, para te curar, para te transformar. Ele veio para os perdidos, Ele veio para os doentes. João 3,16 diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele, não, todo aquele que nele, não, mas tem a vida eterna. Então é quem crê. Quem não vai perecer? Quem? Se você não crê, deu para entender? Quem não vai perecer? Quem crê. Mateus 24:13, mas aquele que perseverar até o fim será? Quem vai ser salvo? Quem foi salvo hoje para sempre salvo, ou aquele que perseverar até o... Não está aqui. Aquele que perseverar até o fim, Mateus 24:13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu não sei de onde que tiraram hipergraça. Apocalipse 2:10. Sê fiel até a... e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte, ele está falando. Porque se você for fiel até a morte, você vai ganhar a coroa da vida. 1 Coríntios 10:12, Paulo. Aquele, pois, esse é legal, esse resume toda a palavra hoje. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Ele está falando, vigia. Se você está de pé, vigia. Continua a sua caminhada, continue orando, continue buscando a esse Deus. Abra mão daquilo que atrapalha teu relacionamento com Deus. Abre mão do pecado. Continua. Se você está de pé, continua. Vigia para você não cair. João 3,17. Vou encerrar, prometo. João 3,17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Louvor pode subir. Ele não veio para condenar a gente. Se ele fosse aquele Deus terrível que as pessoas falam, é um Deus que não pode fazer nada, ele não deixa a gente fazer nada, é um tal de não pode, ele não ia encontrar Zaqueu. Ele não ia chegar para Zaqueu com um olhar de amor. Ele ia chegar para Zaqueu apontando o dedo para Zaqueu e falando para ele, pecador, ladrão. E não foi isso que ele fez, e não é isso que ele faz. Vai chegar a hora que ele não vai ser mais advogado, ele vai ser juiz quando ele voltar. E o pastor Sérgio pregou sobre isso esses domingos passados, né? Ele vai ser juiz. E a gente vai chegar para ele, e ele vai ver o que a gente fez. Igual essa pessoa que eu falei, que vai ficar 1 ano fazendo tudo que ela quiser para depois voltar para Jesus. Se for no meio desse 1 ano, Jesus vai olhar para essa pessoa e ele vai, eu não posso mais te ajudar. Eu já fiz tudo. Eu estou dando a salvação de graça. Eu morri por você de graça. Era para você e eu. Estava destruído. A gente miserável, sei lá o quê. Mas ele foi de graça. Ele fala, eu te salvo porque eu te amo. Eu estou no pecado. Olha que lindo. Ele fala, não tem problema, vem como você está. Ezequiel 36, para encerrar, prometo, Ezequiel 36, versículo 26, Ezequiel 36, versículo 26, por favor, presta atenção nesse versículo aqui. Dar-vos-ei, está diferente, tá bom,
eu lhes darei um novo coração, e colocarei em vocês um novo, removerei o seu coração de pedra, e lhes darei um coração de 27. Porei dentro de vocês o meu espírito, para que sigam meus decretos e tenham cuidado de obedecer meus... Gente, isso aqui é lindo. Volta 26 aí. Presta atenção, gente. Mas se eu abrir mão, eu vou sentir falta. Mas eu não consigo abrir mão, já ouvi muito isso. Eu preciso de alguém do meu lado. Eu preciso me sentir amada. Eu não consigo abrir mão do pecado. Eu não consigo parar de mentir. Eu não consigo parar de ter inveja. Ele fala assim: meu filho, minha filha, você só precisa dizer sim, porque eu vou te dar um coração novo. Eu vou colocar em você um espírito novo. Não é você, é Ele. Eu vou tirar de você esse coração de pedra que você tem. Sabe aquele coração que não se emociona mais na presença de Deus? Aquele coração que não se quebranta mais. Virou pedra. Ele não se emociona mais, ele não fica feliz mais quando se fala da salvação, para ele tanto faz. Ele está tão afundado nos problemas da vida. Ele está tão desesperado com os problemas da vida, que tanto faz, tanto fez para ele. Se você disser só um sim, é só um sim, Ele vai colocar em você um coração de carne e tirar esse de pedra. Ele vai colocar em você o Espírito Santo. Para quê? Para você andar em obediência. Pastor, eu não vou conseguir obedecer. Olha que lindo isso, gente. Ele coloca o Espírito Santo em nós para nos fazer lembrar da palavra, para nos ajudar a andar com Cristo. Mas eu não vou conseguir não pecar. Não é você, é o Espírito Santo. Glória a Deus. Quem está entendendo? Sabe o que você tem que falar? Sim, só isso. Sim, com coração sincero. Sim, com coração quebrantado e dizendo: eu não consigo. Mesmo que você diga: eu sou muito ruim, Jesus. Eu sou ruim demais. Eu não sei o que você já fez, você faz, eu não sei. Ele diz: tem problema não, meu filho. Vem que eu vou botar tudo novo em você. Eu vou entrar na tua casa, igual ele fez com Zaqueu. E vai ter salvação, não é nem só para Zaqueu, é na casa, é na tua família, é em todo mundo à tua volta. Porque quando alguém é salvo, é isso que acontece, incendeia todo mundo à volta. Então, eu estou falando aqui para aquele que escolhe Deus, e aquele que está anos na igreja, e está gelado igual uma geladeira, um congelador, um gelo, sei lá o que. Léo, no início do culto, teve que falar aqui, porque certamente ele viu pessoas igual um gelo, que não se quebrantam mais na presença de Deus, não se apaixonam mais. Então olha só, volta ao primeiro amor. Pede: eu não consigo, pastora. Presta atenção, não é você, é o Espírito Santo em você. Peça a Ele nessa noite, nós vamos orar, e você peça a Ele: eu quero voltar ao primeiro amor. Não se conforme com essa vida, com essa rotina de vir à igreja e nada melhorar, nada funciona, nada, tudo normal, está estagnado porque você está dentro da igreja, tá? Que lindo, que maravilhoso, mas você está perdido, você está fora do lugar. Mas eu não estou na igreja, pastora. Mas você estando na igreja só fisicamente, meu irmão, minha irmã, não significa absolutamente nada. Por isso que está escrito que quando Ele voltar, vai ter gente dentro da igreja que vai ficar, e que orava, e que expulsava demônio. Então Ele está alertando. Ele está alertando hoje. Ele quer você hoje. Ele quer olhar com um olhar de amor hoje para você.
Então eu queria que você ficasse de pé para a gente fazer uma oração. Olha, eu não sei a sua vida, conheço alguns aqui, mas muitos eu não conheço, a vida íntima. Mas vou fazer igual o Léo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Faz alguma coisa. Abre a tua boca quando a gente for orar. Tem hora que a gente ora aqui, né? O louvor sabe, que também está vendo tudo aqui. Tem hora que a gente ora, quem prega sabe. Ou a gente fala alguma coisa, a pessoa está assim. Ou está conversando. No meio da oração, está orando. Não estou falando de obreiros que trabalham. Aí é outra coisa. Eu estou falando de gente sentada, ouvindo a palavra. E não dá a mínima. Mas sabe qual é o nosso problema? Eu também, gente. Eu também. Mas sabe qual é o nosso problema? É que a gente chega lá fora e reclama igual não sei o quê. Que Deus não me ouve, que não faz, que a minha vida não vai para frente, que eu estou estagnado, que eu não tenho emprego, eu não tenho dinheiro, eu não tenho esposa, eu não tenho marido, ou meu marido é ruim demais, a minha esposa é ruim demais, meu filho só faz pirraça, olha aí, meu Deus do céu, eu não aguento. Ou meu filho já é grande, está nas drogas. É isso que a gente faz. Tá tudo ruim, tá tudo ruim. Mas gente, você não chega aqui para adorar, para cultuar a Deus, não dá um glória a Deus. Eu não estou falando para você dar glória a Deus alto, não. É com você. Não dá um sorriso para Jesus, não canta um louvor com alegria, não abre nem a boca para falar com Jesus. Nenhum Jesus eu te agradeço, não faz. Mas sai lá fora e quer que Jesus veja você. A gente é assim. Que a gente possa mudar hoje. Que a gente abra mão hoje. Abre mão da murmuração. Abre mão. Abre mão do teu temperamento. Ah, mas o meu temperamento, eu sou tão agressivo. Querido, você foi salvo. Mas é muito difícil. É o Espírito Santo que vai trabalhar em você. Você precisa dizer sim. Você precisa dizer sim. Abre mão do teu temperamento. Abre mão do medo. Ah, eu tenho tanto medo. Abre mão. Ele fala, não temas, eu sou contigo. Eu sou contigo. Feche seus olhos. Oh Deus, nós te louvamos, nós te exaltamos nesse lugar. Glorificado seja o teu santo nome. Seja exaltado, meu Pai. Reconhecemos toda a sua soberania sobre nós, sobre esse lugar. Reconhecemos o quão grande e tão maravilhoso o Senhor é. Oh, meu Pai, sonda esses corações. Sonda o meu, sonda os nossos corações. Nos ajuda, Pai, a abrir mão, assim como Zaqueu abriu mão do orgulho. Que a gente possa abrir mão hoje, Pai, de tudo aquilo que nos afasta de Deus e nos afasta de Ti. Talvez, Senhor, pode ter pessoas aqui dizendo, eu não sei. Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Eu não sei. Oh, Espírito Santo, mostra. Se há algo errado, mostra. Sonda o nosso coração e vê se há algum caminho mau. Vê, Jesus. Se houver algum caminho mau em nós, oh meu Deus, toca em nossos corações e nos mostra. Toca nos nossos olhos para a gente enxergar. Toca nos nossos ouvidos para a gente ver. Toca na nossa mente, Senhor, para a gente pensar como o Senhor pensa. Toca na nossa vida, Senhor, porque nesse momento eu te convido a dizer sim. Eu te convido a dizer sim. Se você nunca aceitou a Cristo, diga sim hoje, eu quero o Senhor Jesus. Se você nunca aceitou, se você estava afastado,
Você pode fazer a sua oração aí. Eu não preciso chamar você aqui na frente. Deus está te vendo aonde você está, assim como Jesus viu Zaqueu naquela árvore. Coloca a mão no seu coração. Coloca a mão no seu coração, todo mundo. Se você nunca aceitou a Cristo, você vai dizer para Ele: Deus, me aceita. Eu entrego a minha vida a Ti nesse momento. Eu reconheço o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Diga isso para Ele. Diga isso para Ele. Se você está afastado, diga para Ele: eu reconheço o Senhor como meu único e suficiente Salvador. E se você está aqui dentro da igreja, mas sabe que precisa melhorar, precisa se arrepender, você também vai colocar a mão no seu coração e também vai dizer: eu reconheço o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa, Senhor, por a gente não dar valor o suficiente para o Senhor. Entregamos nossa vida a Ti agora. Entrega a sua vida. Entrega aquilo que é um peso para você. Vamos lá, você pode fazer mais. Feche seus olhos, feche seus olhos. Jesus está aqui, o Espírito Santo está aqui. Você pode entregar mais. Eu vou fazer diferente. Eu falei que eu não ia chamar, mas eu vou chamar. Se você sentir no seu coração, vem aqui na frente. Os pastores e obreiros e evangelistas vão orar por você. Vem aqui, feche seus olhos. Todo mundo de olho fechado. Em nome de Jesus. Se você sentir no seu coração que precisa mudar de vida, vem aqui na frente. Todo mundo de olho fechado. Em nome de Jesus. Se você precisa mudar de vida, seja pecado ou qualquer outra coisa, vem aqui na frente que nós vamos orar por você. Vem, Espírito Santo, glória a Deus. Vem, Espírito Santo, sonda nossos corações. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Ele vai te mostrar. Ele vai te mostrar o que você precisa. Ele vai te mostrar. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Se você fala em línguas, começa a orar em línguas. Em nome de Jesus. Vem, Espírito, vem, Espírito. Vem, Espírito. Se você ora em línguas, vai orando em línguas. Você que ora, vamos lá. Vamos fazer desse local um local de avivamento, um local de adoração. Vamos lá, se renda a Cristo. Se renda a Cristo. Ele disse que é hoje, não é amanhã. Não é amanhã, não tem tempo amanhã, é hoje. É hoje. Em nome de Jesus, o medo não pode mais te dominar. O medo não vai mais te dominar. A carência não vai mais te dominar. Cristo te preenche. Cristo te preenche. Em nome de Jesus. Ele diz que supre todas as nossas necessidades em glória. E quando ele fala necessidade, não é só dinheiro não, meu irmão. É tudo. É tudo. Ainda dá tempo de você vir, nós vamos adorar. Se você sentir no seu coração que quer mudar de vida, vem aqui na frente que nós vamos orar por você.